a história do futebol paranaense. Uma paixão inigualável. O Paraná respira futebol. Essa paixão nacional encontrou aqui um terreno fértil, fincando raízes profundas e dando origem a uma história rica e emocionante. Desde os primeiros chutes, lá no início do século XX, até os dias de hoje, o futebol paranaense trilhou um caminho único, marcado por rivalidades acirradas, conquistas memoráveis e uma torcida apaixonada que faz qualquer gringo se arrepiar. A bola começou a rolar no Paraná no final do século XIX, trazida por jovens estudantes que voltavam da Europa. O esporte, charmoso e cheio de nuances, rapidamente conquistou adeptos, e em 1909, um grupo de entusiastas fundou o Coritiba Football Club, marcando o início oficial do futebol organizado no estado. A partir daí, meu amigo, a história do futebol paranaense se mistura com a trajetória de clubes tradicionais, como o próprio Coxa, o Atlético Paranaense e o Paraná Clube, que ajudaram a construir o legado do esporte no estado e no Brasil. Os primeiros chutes. O início do futebol no Paraná. Fecha os olhos e imagina o Paraná no início do século XX. As ruas de Curitiba, ainda em desenvolvimento, testemunhavam o nascimento de uma paixão. Jovens estudantes, antenados nas novidades que chegavam da Europa, traziam consigo uma novidade: o futebol. A bola, ainda de couro pesado, comecinho de tudo, começava a rolar em campos improvisados, despertando a curiosidade e o entusiasmo da população. Em 1909, um marco histórico, a fundação do Coritiba Football Club. Liderados por Eugênio Lazarotto, um grupo de jovens entusiastas se reunia para formalizar a prática do esporte, dando início a uma trajetória vitoriosa, pode ter certeza. O primeiro jogo oficial do Coritiba, disputado em 1910 contra o Ponta Grossa, marcou o início de uma nova era para o futebol paranaense. A partir da fundação do Coritiba, o futebol se espalhou pelo estado como fogo em mato seco. Novas equipes surgiam a cada esquina, e a rivalidade, ingrediente essencial nesse esporte, começava a esquentar. O palco estava pronto para o surgimento de novos personagens e a escrita de novos capítulos na história do futebol paranaense. A rivalidade começa. A fundação do Clube Atlético Paranaense. Em 1924, apenas 15 anos após a fundação do Coritiba, surgia em Curitiba um novo clube destinado a se tornar um dos maiores rivais do Alviverde, o Clube Atlético Paranaense. Fruto da fusão entre o Internacional e o América, o rubro-negro rapidamente conquistou seu espaço no cenário futebolístico paranaense, e não demorou para a rivalidade pegar fogo. A rivalidade entre Coritiba e Atlético Paranaense, o famoso Atletiba, se tornou uma das mais tradicionais e acirradas do futebol brasileiro, meu amigo. Desde o primeiro confronto em 1924, os dois clubes protagonizaram duelos memoráveis, daqueles que você não consegue tirar os olhos da TV, repletos de emoção, técnica e, claro, muita rivalidade. O surgimento do Atlético Paranaense deu um gás ainda maior para o desenvolvimento do futebol no Paraná. A disputa entre os dois clubes mobilizava a cidade de Curitiba e contribuía para a profissionalização do esporte, atraindo jogadores de outros estados e elevando o nível técnico das partidas. Campeonatos regionais, consolidando o futebol paranaense. A década de 1930 marcou um período importante para a consolidação do futebol paranaense. Em 1937, era criado o Campeonato Paranaense de Futebol, reunindo os principais clubes do estado em uma competição organizada e emocionante. A criação do campeonato estadual foi um marco para o desenvolvimento do esporte no Paraná. A competição proporcionava aos clubes a oportunidade de se enfrentarem em um torneio oficial, elevando o nível técnico e tático das equipes e revelando novos talentos para o futebol brasileiro. O Campeonato Paranaense rapidamente se tornou o principal palco do futebol no estado, despertando a paixão da torcida e consolidando a rivalidade entre os clubes.
A disputa pelo título estadual se tornava a cada ano mais acirrada, com Coritiba e Atlético Paranaense travando duelos memoráveis. Expansão interiorana, Londrina, Maringá e o crescimento do esporte. A partir da década de 1940, o futebol paranaense, cheio de energia, rompeu as fronteiras da capital e se expandiu para o interior do estado. Cidades como Londrina, Maringá e Cascavel se tornaram importantes centros futebolísticos, com a fundação de clubes tradicionais e a formação de novos talentos, mostrando que o Paraná respira futebol em cada canto. O Londrina Esporte Clube, fundado em 1956, rapidamente se tornou um dos principais clubes do interior do Paraná. Com um futebol aguerrido e vencedor, o Tubarão conquistou títulos importantes, como o Campeonato Paranaense de 1962, e revelou grandes jogadores para o cenário nacional. Em Maringá, o Grêmio Esportivo Maringá, fundado em 1961, também escreveu sua história no futebol paranaense. Conhecido como Galo Guerreiro, o clube conquistou o Campeonato Paranaense em 1977, marcando época com um time técnico e ofensivo. A expansão do futebol paranaense para o interior do estado demonstra a força e a popularidade do esporte em todas as regiões. Os clubes do interior se tornaram importantes protagonistas do futebol paranaense, revelando talentos, conquistando títulos e contribuindo para o desenvolvimento do esporte.